Bíblias, no livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Pai, é em Teu nome que nos reunimos como igreja para estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja distribuído em cada coração, falando o Teu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês da gratidão e nós estamos aprendendo que nós precisamos ser gratos. E eu me fico pensando o seguinte: qual seria a coisa mais importante que nós deveríamos agradecer? Agradecer pela nossa saúde? Amém, eu agradeço todos os dias. Agradecer pelos nossos bens? Amém, devemos agradecer por aquilo que Deus nos tem concedido ter. Agradecer pela nossa família, são coisas tangíveis. Também agradecemos por coisas intangíveis. Eu agradeço pela felicidade, pela paz de espírito, agradeço pela minha salvação. Existem tantas coisas, motivos para os quais eu devo agradecer. Mas aí eu queria que nós meditássemos o seguinte: existe algum motivo que seja maior do que os outros? Qual o motivo maior para que nós agradecêssemos? E lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, Paulo se refere a esse texto de Jeremias que a gente leu agora, e ele diz o seguinte: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. E é o texto que nós lemos em Jeremias. E aí eu fico pensando, bom, primeiro a gente tem que entender o que significa se gloriar, né? Essa palavra gloriar não é usada entre nós, mas vangloriar usa. Vangloriar significa você se exibir. O cara está se vangloriando porque ele é o bonitão, porque ele é isso, porque ele está se exibindo, tá? Exibindo, mas quando eu penso em gloriar-me, né, traz a ideia, o sentido de estar orgulhoso com alguma coisa que eu fiz, com alguma coisa que eu tenho, com alguma coisa que eu alcancei. O cara estuda, né, falando aqui para jovens, né, você estuda e passa no vestibular. Ô glória! Eu fico muito contente com isso. Então isso é um motivo de se gloriar. Eu passei no vestibular. Agora, quando você publica no Instagram, você está se vangloriando. Você está se exibindo do que você estava orgulhoso. Então, o orgulho é você ficar feliz porque você alcançou alguma coisa, porque você tem alguma... Comprei um carro. Oh, que glória! Assim, eu estou feliz, estou orgulhoso. Eu consegui terminar uma corrida, né? Eu concluí a maratona, né? Me esforcei tanto, cheguei quase morrendo, mas eu consegui chegar lá. Então eu estou feliz, estou me gloriando, eu consegui fazer isso. O texto nos diz que existe algo maior, muito maior, pelo qual nós devemos gloriar. E ele é muito claro. O motivo maior, se alguém tem para se gloriar, é conhecer a Deus. É o que o texto diz. Mas o que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O maior motivo de se gloriar, de encher o nosso coração de orgulho, de alegria e, portanto, de gratidão,
é conhecer a Deus. É o que a Bíblia nos diz. Esse é o maior motivo. Conhecer a Deus é o mais importante. E sim, se há algum motivo para eu ser grato, é porque eu conheço a Deus. Entretanto, há uma grande diferença entre conhecer a Deus e conhecer a respeito de Deus. Muitas pessoas conhecem coisas a respeito de Deus, mas é um conhecimento meramente acadêmico. Meramente acadêmico. São pessoas que olham para Deus como se ele fosse um objeto que precisa ser minuciosamente dissecado, explicado dentro de concepções científicas, teológicas, filosóficas ou de qualquer outra religião que você possa imaginar. Para essas pessoas não existe um interesse de se relacionar com Deus. A sua busca não visa uma transformação de vida, não produz confissão pessoal, nem tampouco arrependimento pelos pecados. É uma busca para enquadrar a Deus dentro de conceitos humanos, aquilo que eu vejo de Deus é o que eu quero construir Deus nessa concepção, como se a nossa mente limitada fosse capaz de reduzir o Senhor à pequenez da nossa compreensão. Eu achei interessante que eu estudei isso aqui, se a busca dessas pessoas para discutir Deus, a pessoa de Deus, ela não é reverenciada, ela é debatida. Em vez de reverenciar Deus, eu vou debater a pessoa. A sua palavra não é pregada, ela é criticada. E as pessoas acham que isso é um chamado, de entender e explicar a Deus. Eu costumo usar uma ilustração sobre esse tipo de... eu não sei se Deus existe. Mas essa não é a pergunta, se Deus existe. A pergunta correta que essas pessoas deviam fazer é assim: se Deus existe, eu estou interessado em conhecê-lo? E normalmente a resposta é não. E quando é não, tudo mais é insignificante. Deus é bom, e daí? Não estou interessado. Eu não quero conhecê-lo, não estou interessado em conhecer a Deus, que é, segundo o que nós lemos aqui, o maior motivo de alguém se gloriar. Eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus academicamente, conheço o que a Bíblia diz, eu sei o que é revelação, eu sei isso, mas é só acadêmico, é só na mente, é uma coisa mental. Não há um relacionamento com Deus. É como se eu descrevesse alguém através do que eu li num livro. Eu não conheço aquela pessoa, eu só li no livro. Eu nunca convivi com ela, não conversei com ela, não ouvi suas opiniões. Eu li de alguém que escreveu dele. Então eu conheço de uma forma indireta, de uma forma meramente acadêmica. Não é esse o conhecer de Deus que a Bíblia está dizendo que é o maior motivo de se gloriar. É um conhecimento meramente acadêmico. Existem algumas outras pessoas que tiveram conhecimento, um contato, algum relacionamento com Deus, mas é meramente superficial. Nós vemos na Bíblia, e isso acontece no Novo Testamento, nos Evangelhos assim, praticamente inteiro, Jesus era seguido por multidões. Aí você, então logo depois que o cristianismo foi feito, haviam multidões de cristãos. Não, eram só os apóstolos e uns poucos que estavam ali. Algumas centenas que estavam ali é que começaram o cristianismo. Aquelas multidões estavam ali interessadas em ver milagres, em ver prodígios, em ver multiplicação de pães, em ouvir palavras, mas aquilo não entrava no seu interior. Eu me lembro de um filme, aliás, ele é bem antigo, mas está na internet, acho que é o Poderoso Chefão 2. Só o 2 ou 3, não é o 1. É o Poderoso Chefão 2 ou 3, em que há a morte de um papa, é em torno disso aí. Mas há uma discussão entre um dos mafiosos e um bispo, a respeito da fé. E aí esse bispo, ele vai até uma fonte de água, que está jorrando água, e está cheio de pedra lá dentro. Ele pega a pedra lá do fundo da fonte assim. Os cristãos de hoje são como essa pedra. Eles estão cercados de água, mas a água não está dentro da pedra, ela não entranha na pedra. E isso é uma ilustração muito profunda. Você está cercado da presença de Deus, mas ela não está dentro de você, ela está só lá de fora.
uma pedrinha que estava na fonte dentro d'água, ela estava dentro d'água, mas a água não estava dentro dela. Ela estava dentro da água, mas a água não estava dentro dela. Eu posso estar cercado pela presença de Deus, mas Deus não está dentro de mim. Então esse conhecimento é meramente superficial. Eu vou à igreja, eu às vezes até leio a Bíblia, gosto de umas palavras de autoafirmação, dizem que a caixinha de promessa só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa. Eu vou pegar uma caixinha de promessa aqui só para ver uma promessa que me edifica. Não tem nenhuma repreensão ali, só promessa boa, porque eu estou interessado em ver aquilo que vai me edificar, que vai me fortalecer, que vai me animar, palavras de ânimo, palavras de autoafirmação. Não tem palavras de repreensão, não tem palavras de instrução. Assim, olha, você devia estar preocupado. Não, essa não é a minha tônica ao estudar a palavra de Deus. Eu vejo Jesus de longe. Né? Os irmãos de Seva, os irmãos de um homem chamado Seva, lá no livro de Atos, eles ouviram falar de Jesus, porque Paulo andava pregando, e Paulo tinha um poder que os espíritos saíam correndo dele. Aí os homens acharam que eles poderiam expulsar os demônios falando de Jesus. Eles haviam ouvido falar de Jesus, a quem Paulo pregava. E então eles chegaram para o endemoniado: se eu te expulso em nome de Jesus, é quem Paulo prega. E o demônio falou assim: eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vocês, não sei quem são vocês. E deu uma surra neles, porque eles estavam falando de algo que eles não viviam. Era um conhecimento meramente superficial. Eu já ouvi falar, eu conheço Jesus. Não, o demônio conhecia, vocês não conhecem. Eu conheço, vocês não. Eu não sei quem são vocês. Vocês estão falando da boca para fora. É um relacionamento meramente superficial, um relacionamento muitas vezes meramente interesseiro. Eu vou à igreja porque eu quero receber um milagre. Eu vou à igreja porque eu quero receber alguma coisa. Eu quero ser, o culto não foi bom, eu não fui entretido, não foi legal, eu não me senti. Então você não foi ao culto para adorar, você não foi ao culto para servir, você foi para ser servido. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento com Deus superficial, porque você foi lá não para adorar a Deus, mas para ser servido. Um relacionamento superficial, não é esse o relacionamento de Deus, o conhecimento de Deus que a palavra de Deus que lemos agora está se referindo. Não. É interessante também porque o texto fala de 3 coisas. Em saber que eu faço justiça, mas o texto antes diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Se você se gloriar, glorie-se em me conhecer. E ele está se referindo realmente a coisas muito, muito valorizadas na sociedade. Acho que sempre foi, né? Porque está escrito aqui há milênios, né? Na sabedoria, há muito mais sabedoria agora. A ciência se multiplicou, como disse o profeta Daniel. A ciência se multiplicaria, mas a iniquidade também se multiplicou. Nós hoje temos mais sabedoria e por isso temos mais bens que essa sabedoria produz. Não existia um carro como esse naquela época, não existia luz, não existia um sistema de som, um sistema de vídeo, internet, nada disso tinha e hoje nós temos disponível. Olha, tem muita coisa para se gloriar, tem mesmo, mas nenhuma delas chega nem perto do conhecimento de Deus. A nossa força, que muitas vezes não é uma força somente militar ou mesmo força física, mas uma força que a pressão do dinheiro pode trazer, ou a manipulação psicológica. Existem muitos tipos de maneiras de exercer a força, em que você possa ser um cara influente, um cara cheio de poder. Nada disso é importante se você não conhecer a Deus. O conhecimento de Deus está num nível diferente, está acima de todas as outras coisas, de sabedoria, de poder, de riqueza. O conhecimento de Deus está acima. É o que diz a palavra: você quer se gloriar? Glorie-se em me conhecer. Esse tipo de conhecimento, ele é muito diferente e pode nos trazer o maior motivo de gratidão a Deus. O Senhor nos criou, providenciou redenção para a nossa alma e somos imensamente gratos, porque ao conhecermos a Deus, ficamos sabendo que Ele nos conhece pelo nome.
Eu já contei aqui uma ilustração e vale a pena repetir. Você imagina se você vai chegar na porta da Casa Branca e dizer assim: eu quero entrar. O cara disse: não, você não vai entrar. Quem é você? Sim, eu conheço o Joe Biden. Eu conheço o Joe Biden. Eu disse: daí? Todo mundo conhece o Joe Biden. Você não vai entrar. Mas se ele disser assim: mas o Joe Biden me conhece, pergunta para ele se ele não sabe qual é o meu nome. Ah, bom, aí é outro papo. O Joe Biden te conhece, pode entrar. E o que a Bíblia diz? Que Deus nos conhece pelo nome. Conhecer a Deus é de lá, da minha parte para lá, mas quando eu sei, quando eu o conheço de verdade, quando eu conheço a Deus de verdade, eu percebo que Ele me conhece pelo nome, e isso é muito diferente, né? Quando Jesus estava lá no poço com a mulher samaritana, lá em Sicar, né, ele fala que Deus estava em busca de adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. De verdade, eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é e Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Quando Jesus encaminha os discípulos e apóstolos de 2 a 2 para irem por todas as aldeias pregar o Evangelho, eles voltam assim, cheios de... Estavam tão orgulhosos, não cabiam em si de tanta alegria, e eles disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem. Sabe o que Jesus disse? Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Ele diz assim: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Deus conhece o seu nome. Esse é o motivo de verdadeira alegria. Você está satisfeito porque você mandou um demônio embora, ele foi embora fugindo? Nossa, eu sou poderoso, olha. Isso aí não é nada. Sabe por que você tem que se alegrar? Porque o seu nome está conhecido diante de Deus, ele está escrito no céu. Deus conhece você. E isso é muito mais importante do que o demônio fugir de você, é Deus te conhecer. Porque esse poder que você teve ao fazer isso veio dele. Todo o poder emana de Deus. É esse conhecimento de Deus que é a coisa mais importante, que nos dá forças para atravessar todo tipo de tempestade na vida. Todo tipo. E por que eu estou falando tempestade? Eu poderia usar a palavra problema, né? É porque eu gosto muito do livro de Atos, e no capítulo 27, Paulo estava atravessando uma grande tempestade. E não era uma tempestadezinha, ela foi tão grande que despedaçou o navio e o navio afundou. E eles todos pensavam que ele ia morrer. As pessoas que estavam ali perceberam que aquilo não era uma marolinha, né? Não era uma tempestadezinha, um ventinho. Era uma tempestade muito forte, destruiu o barco. E Paulo estava tranquilo. E no versículo 23, ele reúne as pessoas assim: fiquem calmos, porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele vai e conta o que o anjo de Deus disse para ele. Mas o importante dessa passagem é a convicção, o relacionamento, o conhecimento que Paulo tinha de Deus. Ele não diz assim: sabe o Deus em quem eu creio? O Deus em quem eu vou na igreja lá da minha fé? Ele não falou isso. Eu disse: o Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. O relacionamento dele com Deus era um relacionamento de pertinência. Eu sei que eu sou de Deus, eu o conheço e ele me conhece pelo nome. E ele me mandou um anjo que disse que eu vou ter que chegar em Roma e que vai dar tudo bem, só tem uma condição: vocês têm que ficar junto comigo, porque eles estavam querendo fugir do barco. Eu disse: fica todo mundo junto, que o Senhor, na sua misericórdia, me deu todos os que estavam comigo. Eis que Deus, na sua misericórdia, te deu, texto muito claro, te deu todos os que navegam com você. E ele não estava se referindo apenas aos marinheiros, aos marujos. Haviam vários bandidos ali, haviam criminosos ali. Como é que eu sei disso? Porque quando eles tiveram a oportunidade de fugir, os soldados romanos que estavam na escolta quiseram matar os prisioneiros. Por quê? Porque eles eram criminosos. O chefe, o líder do centurião que estava ali, disse: não mantenha todo mundo vivo, porque ele queria preservar Paulo. Tudo se cumpriu exatamente como a palavra disse: o Senhor deu todos os que navegam contigo. Quando você está na presença de Deus, quando você conhece a Deus, quando o seu relacionamento com Deus é o que a Bíblia descreve, que é o maior motivo de glória, muita coisa acontece, a ponto de Deus trazer e salvar as pessoas que estão ao seu redor.
não porque eles merecem, mas porque o seu conhecimento de Deus traz a graça de Deus até eles, traz a bênção, e o nome de Deus é louvado. Pergunta quando eles chegaram lá, parece assim, que Deus é você. Na verdade, as pessoas daquela ilha, né, a ilha de Malta, que eu espero algum dia ainda em vida visitar, né, quando ele chegou lá, fizeram uma fogueira para recebê-los, e Paulo foi catar uns gravetos, e uma cobra mordeu ele, e os habitantes que não tinham visto tudo que tinha acontecido antes, falaram assim, esse cara só pode ser um demônio, né? A tempestade não conseguiu matar ele, a cobra vai e morde ele. Aí, sabe o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. E eles ficaram pensando, de repente, a opinião deles mudou. Entre um criminoso amaldiçoado, eles viram um semideus e queriam até adorá-lo, porque a cobra mordeu ele e não aconteceu nada. Mudou totalmente, mas os que estavam junto com ele sabiam o que tinha acontecido. Pergunta se eles não estavam glorificando ao Deus de Paulo, ao Deus que Paulo conhecia, ao Deus que ele servia, o Deus a quem ele pertencia. Esse conhecimento, ele é a maior bênção que nós podemos ter, o conhecimento, o relacionamento com Deus, saber que Ele é justo, que Ele está no controle de tudo. Ele diz, olha, porque eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Eu sei que Deus tem misericórdia, Ele tem justiça e Ele tem juízo. Isso é a melhor coisa que eu posso ter. Não tem a ver com bens, não tem a ver com talentos, não tem a ver com vitórias. O maior objeto da minha adoração é se eu conheço ao Senhor. Eu conheço a quem eu estou adorando, Ele tem bênção para a minha vida, Ele é justo, Ele tem misericórdia, e através do meu relacionamento com Ele eu posso abençoar outros, e Ele já garantiu a minha salvação. Porque, como é que eu sei? Porque o meu nome está escrito lá, e Ele me conhece pelo nome. Quando eu penso nisso, assim, olha, eu tenho muito que agradecer por várias bênçãos, mas a maior delas é conhecer ao Senhor, amém? E eu gostaria de terminar essa mensagem com Oséias no capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é a chuva fora do tempo, é a que se inicia antes, e seriam mais ou menos o equivalente para nós às águas de março, né? Só que a água de março é muita chuva, lá era menos, mas enfim, é uma chuva que encerra a estação e abençoa tudo. Essa é a presença de Deus em nossa vida. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Pai, obrigado por essa breve meditação na Tua Palavra, mas que ela nos dê a plena convicção de que não há bem maior do que te conhecer, do que se relacionar contigo. Esteja, pois, o Teu Espírito trazendo essa palavra, essa verdade em nossos corações, que possamos conhecer-te e buscar conhecer mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.